Amém, irmãos, graças a Pai, né? Vamos continuar avançando, né, no nosso estudo aqui com relação ao Monte Sinai, né? Aqui no campinho. E a gente está ainda na sexta subida, né? Já estamos um tempinho nessa sexta subida, falando dos utensílios, né, do templo, esmiuçando, né, os assuntos com os irmãos aqui na localidade. E a gente falou da vez passada do altar de bronze, né, que é o quinto utensílio. E hoje a gente vai falar do átrio, ou pátio. Algumas versões está como pátio. A minha mesma que é pátio, mas é o átrio, né? Que começa também no 27, né? A gente falou do quinto artefato, que é o altar dos holocaustos, ou o altar de bronze, né? 27. E ainda no 27, a partir do 9, começa o assunto do átrio, né? Do pátio. Êxodo. Não, é Êxodo 27. Êxodo, desculpa aí, irmão, se eu não falei. Êxodo 27, ele vai estar do versículo 9 e vai até o versículo 19. Êxodo 27, do 9 até o 19, que fala o assunto do pátio, ou átrio, né? A gente vai ler primeiro, fazer uma leitura, depois a gente vai meditando de texto em texto, né? Acharam todos os irmãos? Então fala assim, né? Êxodo 27. A partir do 9 até o 19, que a gente vai ler. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os seus colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 11. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. 12. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio, do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. 14. De maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. 15, versículo 15. E 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. 16. E a porta do pátio, ou do átrio, né, haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze. 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de bronze. 19. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de bronze. Amém. Só até aí, né? E fala cobre. Cobre. A minha, na verdade, ela tá cobre também, né? Mas é a melhor bronze. Bronze também. A minha é cobre, por isso que às vezes eu dou uma rateada e acabo lendo a cobre, né? É porque o bronze, ele fala do juízo, né, de Deus. Mas em algumas traduções traduz como cobre, né? Mas o mais certo seria o bronze. O mais correto seria o bronze, que vai falar do juízo de Deus, né? Então o bronze a gente já viu até no altar de holocausto, que ele era de madeira de acácia, falando da natureza do Senhor Jesus, coberto de bronze. Ou seja, o Senhor Jesus, a natureza humana, ele viveu uma vida santa, né? E o juízo
o castigo que era para nós caiu sobre ele, né? Ele foi revestido de bronze. Todo o castigo, todo o juízo caiu sobre o Senhor Jesus, né? Esse castigo a gente não tinha condição nenhuma de receber esse castigo, né? Mas a gente foi julgado em Cristo, né? Porque nós fomos incluídos também em Cristo. Então, de outra forma, nós também fomos revestidos de bronze, né? Porque o castigo que estava sobre ele também caiu sobre nós, que nós estávamos em Cristo, né? Então nós morremos com ele, o juízo caiu sobre ele, nós nele fomos julgados, né? Morremos, ressuscitamos e ascendemos com o Senhor. Amém. Resumidamente falando, né? O irmão que quiser mais detalhe, está lá no altar de bronze, né? Amém. E o pátio também, né, que é o átrio, ele também tem essas peças, algumas peças de bronze, algumas de prata, né? E a gente vai ver com relação a isso. E as cortinas, né? As cortinas. São as tipologias, né, do átrio, né? O átrio, a primeira coisa para a gente ver no átrio, né, que o átrio fala da parte mais exterior da casa de Deus. Esse é o átrio, né? Então a casa de Deus, ela é feita do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo, né? O lugar santíssimo é o lugar, né, onde que assim, no individual nosso condiz com o nosso espírito, né, que é onde Deus habita. Está falando, tem um aspecto coletivo, um aspecto individual, né? No aspecto individual, tocando no aspecto individual, o lugar santíssimo é o nosso espírito, né, que Deus ele habita no nosso espírito, né? O lugar santo é a nossa alma e o átrio seria a nossa carne, né? É o corpo humano, seria o átrio, né? E falando na casa de Deus coletivamente, né, que também somos nós coletivamente, tem esses aspectos. A gente já viu que a casa e o sacerdócio, nós somos a casa e nós somos o sacerdócio, né? Então aqui a gente está falando do átrio, seria a parte da casa de Deus que tem mais contato com o mundo, né? Que é o átrio, né? Então o lugar santíssimo, o mundo ele não tem contato com o lugar santíssimo, né? Só tem contato com o lugar santíssimo ou até com o lugar santo quem já é um filho de Deus. Quem já é um filho de Deus, que conheceu o Senhor, que, né, aceitou o Senhor como seu Salvador, já foi incluído ali na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, já confessou o Senhor Jesus, esses já foram feitos filhos de Deus, esses têm acesso tanto ao lugar santo quanto ao Santíssimo. O véu foi rasgado, né, e já falamos até sobre isso. Tem livre acesso, né, na casa. Mas o átrio ele vai falar dessa parte justamente da casa de Deus que tem mais contato com o mundo, né? É uma parte da casa de Deus, que faz parte da casa de Deus, mas é a parte que ela está mais em contato com o mundo. E o mundo também nem dentro do átrio vê. O contato que o mundo tem com o átrio é com a parte exterior do átrio, né? O mundo só vê a parte de fora, nem a parte de dentro do átrio o mundo não vê, só vê a parte fora mesmo, né? E o mundo ele só vai ver a parte interior quando você pregar o evangelho, né? Porque a gente já viu que o altar, o que tem dentro do átrio? O átrio ele tem o altar de bronze e o lavabo, né? O altar ele tinha as suas argolas e os seus varais, porque ele tem que ser levado, né? Os levitas levavam ele, né? Então a tipologia ali é da pregação do evangelho, né? Você tem que levar o altar para as pessoas de fora, do mundo, que não conhecem o Senhor. Você tem que pregar, ou seja, você tem que pregar o evangelho. O altar vai falar o quê? Da morte, ressurreição do Senhor, nossa inclusão, dos sacrifícios, né? Então isso tem que ser pregado para o ímpio. É o que está dentro do pátio, do átrio, né? Mas o mundo que está fora não conhece isso, nem vê isso. Muita gente, algumas até sabe, tem um certo conhecimento, mas a maioria não conhece, né? O plano da salvação, o plano da redenção, né? O que o Senhor fez na cruz, né? A obra do Senhor na cruz. A maioria das pessoas não conhece.
E esse é o átrio, né? Então aqui é uma alegoria, né, da igreja, coletivamente falando, né? Ela como não individual, né? Como eu falei, o átrio ele fala do nosso corpo, individualmente. Mas ele tem esse aspecto individual, né? Mas aqui a gente está falando de um aspecto coletivo, né? Que é de toda a igreja, né? O pátio. Por isso que vai falar aqui, vai começar aqui, farás também, que é algo que é para ser feito, né? Nós temos que fazer também. Há muitos aspectos na igreja que nós, como sacerdotes, a gente tem que construir, né, a casa de Deus. Nós estamos fazendo a casa de Deus, edificando a casa de Deus. E também o átrio, né, tem uma arca para ser feita, uma mesa de comunhão, né, que é a mesa dos pães da proposição, né, um candeeiro para ser feito, que é uma igreja local, e um altar de incenso, né, que são as orações, e no átrio também tem o lavábulo, tem o altar de bronze e o próprio pátio, né, que também é algo que tem que ser feito. Farás também esse átrio, né, esse altar. É uma obra a ser feita, algo a ser feito, e a gente tem que entender como é que é isso, né? O pátio do tabernáculo do lado do meio-dia para o sul, e o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados, só até aí. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos é o texto de João, Evangelho de João 17. Evangelho de João 17. João 17? João Evangelho, capítulo 17, a gente vai ler o versículo 14, 15, 16, até o 18, do 14 até o 18. João Evangelho 17, do 14 até o 18. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Né? Então, uma das primeiras lições que a gente tem que conhecer com relação ao átrio, né, que é essa parte da casa de Deus que ela tem mais próxima do mundo, né? Que é a mais rasa, né? E mais próxima do mundo, que nós estamos no mundo, né? Mas nós não somos do mundo, né? Estamos no mundo porque fomos enviados ao mundo. Estamos no mundo como peregrinos, né? Como embaixadores de Cristo, né? Para testificar de uma pátria, né, celestial, que é a nossa pátria verdadeira, né? Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo, não temos parte do mundo. Então existe um limite, né, do que é a igreja e no mundo. E esse pátio é o que a gente estava falando aqui até antes aqui, né? A gente está em contato com o mundo o tempo todo, né? Por isso que ele fala assim, no 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, mas o tempo todo nós estamos em contato com o mundo, né? Esse é o átrio, o local, esse local, né, da igreja. É o que nós temos que entender com relação ao átrio, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E qual é o nosso serviço no átrio, né? É outra coisa que a gente vai entender também. Outro versículo também que eu queria ler com os irmãos é João 3,16, ainda João Evangelho 3,16. E depois vamos ler primeiro João 2,15. Primeiro vamos ler Evangelho de João 3,16, depois 1 João 2,15. João Evangelho 3,16 fala assim,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então a gente vai ver aqui, né, Deus, a Escritura declarando, né, Deus falando que Deus amou o mundo. Né? Então aqui é uma declaração do amor de Deus pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? E aqui a gente vai ver um contraste com 1 João 3,15. Queria fazer esse contraste. Né? 1 João, já não é mais evangelho, lá em 1 João, para a gente ter a percepção dessa diferença. Né? Primeiro João. Oi? É 1 João 2,15, desculpa, irmão. Falei 3, mas é 2,15. Tá me derrubando. Ó, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler o 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Então a gente vai ver lá o contraste desses dois versículos de João, né? Evangelho de João e 1 João. Primeiro fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E aqui no versículo 15 de 1 João ele fala, não ameis o mundo. Né? E a diferença é que Deus ele amou o mundo, né? Mas no intuito de redimir o mundo, não que ele gostasse do mundo do jeito que estava caído. Né? Está falando de um mundo caído. Ele amou o mundo porque ele viu um mundo caído, um mundo, né? No estado que o mundo estava decaído, né? E ele amou e ele enviou o seu filho para fazer uma obra pelo mundo, uma obra de redenção, né? Então o amor de Deus, ele ama o mundo nesse sentido, né? De dar a sua vida pelo mundo para resgatar o mundo, não que ele gostasse do mundo caído do jeito que estava. Esse é o sentido, por isso que logo vai falar depois, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ele deu o seu filho para resgatar, né? E o sentido aqui em 1 João 15, né? Não ameis o mundo, né? O mundo caído, que a gente estava falando aqui no início. Não ameis, fala que tem um texto que a gente estava lendo aqui que diz que Dimas amou o primeiro século, né? Presente século, né? Já comentou aqui nesse... Foi Dimas ou Demétrio? Demas, né? Nem Dimas nem Demétrio. Demas. Nenhum nem outro. Então, Demas, né, é esse sentido, né, que ele amou, né, o presente século. É justamente nesse sentido aqui que o Senhor está falando. Não ameis o mundo. Né, mas nós devemos amar o mundo da mesma forma que o Senhor amou. Né, ter compaixão pelo mundo, pelos homens caídos, né, aqueles que estão perdidos. Né. Nesse sentido, a gente tem que amar os homens. Né, os homens que estão caídos, que estão perdidos, e trazer ele a Cristo. Mas ter a consciência que nós não somos do mundo e nem amar o mundo. Esse é o sentido do átrio. Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém. Amamos o pecador, né, mas abominamos o pecado, como o Senhor também. Não damos amém pro pecado, nem compactuamos com o pecado. Mas amamos o pecador. Né? Então esse é o sentido. Né? Não ameis o mundo caído, né, mas você amar as almas, né? Ter paixão pelas almas perdidas. Compaixão, né, no caso. Né? Isso aí, pelas pessoas. Porque nós temos um serviço também no átrio. No átrio existe um serviço, né? Então vamos voltar lá para Êxodo 27, né? Então, o pátio, o tabernáculo, lá do meio-dia para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada será de 100 côvados. 27. Oi? Qual o versículo? O 27, 9, mesmo que a gente estava. É o primeiro mesmo do átrio. Então vai falar que o pátio do tabernáculo, né? Ao sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Né? Então a gente vai ver aqui que esse pátio, né, o átrio, ele era feito num formato retangular. Né?
Então ele tinha 2 lados com 100 côvados, com cortinas, vai falar aqui que eram com cortinas de 100 côvados, e tinha 2 lados que tinham cortinas de 50 côvados. Eram 50 côvados de cortina, né? Então, 2 lados com as cortinas eram 100 côvados e 2 lados com cortina de 50 côvados. 2 lados também tinham 20 colunas, nesses lados que a cortina era de 100 côvados, eles tinham 20 colunas também, de bronze, né? Cingidas de prata. No outro lado que tinha 100 côvados, 20 colunas de bronze iguais, né? E nos lados que tinham 50 côvados da cortina, eram 10 colunas. 10 colunas de um lado, 10 colunas do outro, 50 côvados de cortina e 50 côvados de cortina, né? E qual é a tipologia disso? Esses lados que tem 100 côvados, o número 100 o que é? 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Esse é o tipo dos 100 côvados de cortina. O 10 é o número das nações, né? A estátua tinha 10 dedos, né? Então esse 10 fala vai expressar que a casa de Deus ela é composta de homens de todas as nações. Por isso que um lado dessas cortinas era para o ocidente, para o oriente, né? Tinham 4 lados, para todos os lados. Tinha um testemunho do Senhor. Isso vai falar de testemunho também, mais para frente eu vou tocar nisso. Então, por exemplo, de um lado, 100 côvados, 10 por 10. Né? Todo tipo de homem, branco, negro, pobre, sem acepção, pobre, rico, né? Japonês, francês, alemão, né? Porque tinha norte, sul, leste, colocando aqui na nossa linguagem, né? Norte, sul, a Bíblia fala oriente, ocidente, né? Vamos botar na nossa língua para a gente entender um pouquinho melhor. Norte, sul, leste, oeste, né? Então eram 100 côvados para um lado, 100 para o outro, 50 para um lado, 50 para o outro, falando das cortinas, e as colunas 20 de um lado, que tinha 100, do outro lado que tinha 100 côvados de cortina, 20 colunas, e os lados de 50 metros de coluna, 10 e 10. Então esses 100 metros de colunas vai falar da casa de Deus, né? Dessa tipologia de toda língua, tribo e nação. Né? Não, a casa de Deus ela não é feita não só de grego, não só de judeu, não só de gentil, não só de bárbaro, nem de cita, não é isso? Mas de todos aqueles que creram no Senhor. Amém. Né? Então essa é a tipologia dos 100 côvados. Né? Toda língua, nação, não tem sexo, todos aqueles que creram no Senhor e aceitaram. Né? As 20 colunas também, e as 10 vai falar, por exemplo, que era 20 de um lado, 20 do outro, 40. 10 do outro lado, mais 10 do outro lado. Né? São 40, 50, 60 colunas. As 60 colunas também é o mesmo aspecto, que 6 é o número do homem. 6 vezes 10, 60. É o mesmo aspecto das 60 colunas, entendeu? Então o 10 vai falar de todo tipo de homem, né? O Senhor ele não faz acepção de pessoas. De todos os povos. Então vai falar disso também. É o mesmo sentido, né? Então são 6, que é o número do homem, multiplicado por 10, que é de toda tribo, língua e nação. Não é só de judeus, não é só de gentil, não é só de bárbaro, não é só homem, não é só negro, não é só branco, não é só rico, não é só pobre, né? Então a graça do Senhor ela foi dada para todo homem. Então todo aquele que recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador faz parte da casa do Deus, sem acepção de pessoas. Agora, já o lado de 50, por que tem 2 lados que são 50 côvados de cortina? Né? E são 10 colunas. Porque o Senhor, na sua presciência, o Senhor sabe que nem todos, a graça veio para todos, mas nem todos creram e nem todos vão receber a graça. Então o Senhor sabe que tem essas pessoas que não creram e não vão participar. Então por isso esses lados de 50 côvados de cortina e 10 colunas.
está expressando que nem todos vão receber a graça, né? Nem todos vão aceitar a graça. Vamos ler um texto de 1 João 2,15. Não, é 2,2. 1 João 2,2. João 2,2 vai falar assim, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Né? Então a gente vê aqui que a propiciação, né, o altar de holocausto, o altar de bronze, que é um tipo da cruz de Cristo, a propiciação que o Senhor fez ali na cruz do Calvário não foi somente para a igreja, né? Não alcança somente aqueles que creram, né? Mas vai falar assim, ó, mas também por todo o mundo. Um exemplo claro é o ladrão da cruz, que eu entendo, né? Que no último momento lá ele aceitou. Um não, né? Mas um aceitou. Então é tipo isso. Existem homens que vão crer na hora do aperto. E existem homens que vão para o inferno. Existem homens que não vão aceitar a graça do Senhor, mas a culpa não é do Senhor, porque a graça veio para todo homem. Né? O sacrifício do Senhor na cruz para todo homem. A nossa eleição, ela é em Cristo. Né? Ela é todo aquele que aceita o Senhor, ele que crê no Senhor, né, na graça, que recebe a graça, é salvo. Né? Não que o Senhor fez uns para ser eleito e outros para não. É que na presciência do Senhor ele sabe aqueles que não vão receber a graça. Amém. Né? Então por isso que a casa tem esse lado de 10 colunas e 50 côvados de cortina. Né? Eu lembrei daquele texto, né? Ide para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Né? Todo aquele que nele crê, né? Amém. Todo aquele que nele crê será salvo. Amém. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê será salvo. Interessante aí que o mundo, a palavra mundo aqui na Escritura é uma coisa só, né? Mas tem diferença. Esse mundo aqui está falando das gerações, das eras, desde Adão até hoje, né? O tempo presente. O irmão fala que esse mundo aqui está falando das gerações, tudo é zero, né? Aion. Tem o cosmo, que é o mundo criado, né? O que foi criado, que a gente vê. E tem esse Aion, se eu não me engano é Aion, que fala das gerações. Quando ele fala que a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas de todo mundo, está se referindo a todas as gerações. Todas as gerações. E propiciação o significado é tirou a culpa. Ou seja, o ser humano, o Senhor tirou a culpa deles. Agora, para que eles desfrutem disso, só por meio da pessoa e da obra de Cristo. Ele precisa crer. Né? Precisa crer. Porque quando você falou nessa questão que alguns vão para o inferno, né, porque não vai crer, e outros vão ser salvos, eu lembro que o irmão Renan Dias Lopes, eu achei legal, assim, muito interessante. Ele fala da justiça de Deus e da misericórdia. Né? Porque Deus é injusto. Como pode, né? Uns vão para o inferno e outros. Aí ele fala que aquele que não vai, aqueles que não se permite, aquele que não recebe o Senhor, que vai para o inferno, ali está se cumprindo a justiça de Deus. Porque ele é um pecador, ele é um homem que é corrupto por natureza. Então se cumpre a justiça de Deus. E aquele que é salvo, ele alcança a misericórdia. Porque como foi dito aqui no domingo, a graça, a fé não é para todos. Embora que o Senhor amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo, Ele amou todas as eras, todos os seres humanos. Amém. Mas nem todos vão alcançar a salvação. Não vai gerar aquela fé para a salvação. Aquela fé não vai ser a fé pista, né? Não vai ser, aquela fé não vai ser gerada nele. Mas aí o irmão fala que a misericórdia é aqueles que... Nós alcançamos misericórdia, né? A Escritura mesmo fala disso, né? Que aquele que alcançou o Senhor,
ele alcançou, aquele que conheceu o Senhor, alcançou o favor do Senhor. Amém. Mas aquele que não creu no Senhor, aí a justiça ela é cumprida. E não é disso que você está falando, é João 3,16. É 3,16? É. João 3,16 é que Deus amou o mundo de tal maneira. É aquele que está falando que naquele que não crê, né, não pereça, mas tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Olha só, João, Evangelho de João 1, Obrigado. Evangelho de João 1:11. Soberania. Evangelho, é isso aí, tem que conferir. Tem que conferir para ver se está escrito como Tá certo, como tá está aqui pra certinho, ajudar, como né? está lá. Ó, Evangelho de João 1:11. Ó, veio para o que era seu. Ou seja, veio a graça veio. Sim. Veio para o que era seu. Quer dizer, a graça foi dada, né? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Aqui está o problema. A graça veio. Ele veio para o que era seu. Falando dos judeus aqui especificamente. Né? Amém, amém, é isso mesmo. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, ó, sem exceção, todos que receberam, quem? Judeu, grego, gentil, sim, bárbaro, é. preto, branco, Todos rico, igual. pobres, homem, mulher, bárbaro, cita, todos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém. Ou seja, quando você crê, é a mesma coisa que receber. Você creu, você recebeu. Sim. Entende? Então só não. Quem não crê não recebe a graça, porque não crê, né? Não fica desprovido da graça. A graça está aí. Né? O Senhor ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê. Mas quem não crê não recebe. Né? Veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Não receberam por causa de quê? Porque não creram. Mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram. Então, crer é a mesma coisa que receber. Por isso que os que não creram, pereceram. Né? Tito, vamos agora ver um texto de Tito também. Tito 2:11. É o próprio Deus também que nos gera a fé, não é isso? E isso também, fé e a graça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo dele, Né? por ele, para ele. Isso aí. É Tito? Tito 2:11. Tito 2:11. Todos já acharam? Então fala assim, ó. Porque a graça de Deus, olha só, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, olha só, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Todos quem? Aqueles que creem. Né? Então a graça ela não está limitada só para quem foi eleito ou para um grupo especial de não, todos os homens, todos. Né? Agora, por isso das 50 côvados de cortina, né? E 10 colunas que está se referindo a isso, que a graça ela veio para todos, né? Mas nem todos vão receber a graça. Então muita gente vai ficar de fora. Fica de fora por quê? Porque não recebe, porque não crê no Senhor. Então essa é a tipologia, né, dessas 10 cortinas, 10 colunas, né? Esses lados que tem 10 colunas e 50 metros, né? Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 27, para a gente avançar. 10, versículo 10. Antes de avançar para o 10, ainda no 1, é porque depois, o que a gente vai ver, muita coisa que a gente está falando aqui, a gente vai só repetir depois, que muito versículo vai falar de muitas colunas, então tem coisa que eu já falei, versículo aqui nesse 50, por estar aqui embaixo. Não vai precisar voltar, a gente só vai passar direto. Mas vamos continuar no 1, que está falando do linho fino torcido, né? Linho fino torcido, que depois vai se repetir alguns versículos aqui, né? Êxodo 27. No 9 ainda, que tá. Então a gente vai falar desse linho fino torcido, né? Que é Apocalipse 19:8. A gente já comentou isso aqui em outros textos, né? Mas vamos voltar lá em Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8.
Aqui está falando da esposa pronta, né? Da igreja pronta, da noiva pronta, adornada, né? Do 7, vamos ler o 7 e o 8. Ó, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou, né, então aqui é o tipo, né, esse linho, o que seria esse linho? São os atos de justiça dos santos, né? Aqui o que eu quero focar é isso aqui, né? O linho, eles são os atos de justiça dos santos. Então, assim, é bem... Quando eu falei, né, que o átrio, né, a gente tem um trabalho, um serviço no átrio da igreja, que o mundo ele vê o exterior do átrio, né? O mundo não vê o que está dentro do átrio. O mundo só vai ver o que está dentro do átrio quando a gente começa a pregar o evangelho. Pregar a cruz, a obra da salvação, aí o mundo vai ver. Né? Pode crer e pode não crer. Pode entrar, né, pela porta, né, pelo altar, ou não. Né? Vai depender se a pessoa, né, dela, da responsabilidade dela que ela vai ter pela graça. A graça foi dada para todo homem, mas Deus também requer a responsabilidade do homem. Deus ele não vai forçar ninguém, né? Deus ele não força ninguém com a graça, mas o homem ele tem que ter responsabilidade com o que Deus, né, deu para ele, que é a graça, né? Então esse linho torcido ele vai falar dos atos de justiça dos santos, né? São as coisas feitas em Cristo, né? Aquelas obras dos homens que são feitas em Cristo. Esses são os atos de justiça dos santos. Não é qualquer obra, qualquer trabalho, qualquer serviço. É aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas. É o que nós fazemos pelo Espírito, né? Em Cristo. Aquelas obras que são aprovadas pelo Senhor. Esses são os atos de justiça dos santos. Né? São os linho fino torcido. É o estar revestido de Cristo. Né? Essas vestes de linho fala de se revestir de Cristo, né? A gente depois vai tocar nas vestes sacerdotal, a gente vai falar nisso. Né? Então o próprio tabernáculo, que é a casa de Deus, ela está revestida de linho, né? Que fala de Cristo, de estar revestido de Cristo. Né? Então esse linho aqui, Mateus 5, a partir do 13. Evangelho de Mateus. Versículo? É 5, capítulo 5, a partir do 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Né? A gente vê que esse versículo ele deixa bem claro, né? Essa questão do átrio. Né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Né? Então qual é a nossa função no átrio? Essa é a função do átrio, ser sal, ser luz, mas não está misturado com o mundo. Né? E a vontade do Senhor, né? Que essa luz ela seja colocada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Mas vê o quê? O que os homens vão ver? As vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Né? É porque o mundo, esse linho torcido, né, que é o que o mundo vê, as boas obras dos santos. Né? O mundo não vê a nossa fé, não vê o nosso serviço, a nossa comunhão no Santíssimo. Né? Testemunho da gente. Não vê a nossa fé. A nossa fé está no nível lá do lugar santo, Santíssimo. Né? Essas são as obras de fé. Né? A fé está ligada ao lugar santíssimo. Né?
A nossa alma ela está ligada ao lugar santo, né? As nossas emoções estão ligadas ao lugar santo, né? O nosso intelecto, o nosso entendimento, nosso estudo que a gente está fazendo, estamos estudando a Escritura, está ligado ao nosso entendimento. Isso é a nível de lugar santo. A nossa comunhão, isso o mundo não vê, não percebe isso, não tem percepção disso, né? Mas as obras de justiça em Cristo, feitas pelos santos, essas o mundo vão ver. Ou seja, o linho fino torcido visto por fora, né? Aquilo que a gente estava conversando aqui no início, né? A gente foi colocado no mundo, né? Tem uma nuvem de testemunho ao nosso redor. As pessoas estão olhando, né? Pô, mas espera aí, mas aquele irmão ali não é crente? Ele não é cristão? Tem um negócio estranho ali, tem fazendo alguma coisa que não está sendo aprovada, né? Então a gente tem que estar com um bom testemunho no nosso trabalho, na nossa casa, né? Um bom testemunho com a nossa vizinhança, com os irmãos mesmo, geral, né? Onde que a gente vai? Porque a igreja ela não apagou a luz aqui e cada um foi para sua casa, a igreja não acabou. A igreja não continua. Aqui é reunião da igreja, mas a igreja ela está na faculdade, a igreja ela está no trabalho, a igreja ela está no supermercado, a igreja ela está no Uber dirigindo. A igreja está, né? É um organismo vivo, né, na cidade, né? Então os nossos atos de justiça são vistos pelos homens. Então é o primeiro contato que o homem tem, né? O primeiro contato que o homem, eu digo quando o homem ímpio, né, o pecador, que ele vai ter. Aí a gente, de repente, a gente pode pregar o evangelho, falar do altar, né, da cruz de Cristo, da obra de redenção, né, de Cristo. Mas o primeiro que eles vão ver, porque se eles não vêem um bom testemunho, ele não vai nem querer saber da cruz. Quando tu começar a falar da cruz de Cristo, ele fala, pô, meu amigo, já não recebe o seu testemunho por conta das suas obras. Seriam também as obras do Espírito, essas obras? As obras do Espírito? Porque a gente tem as obras da carne. Então, seria com certeza do Espírito. Por quê? Porque eu vou ler aqui, ó. Pode ler. Porque a gente olha muitas vezes o lado moral, né? Amém. O moralismo, ele é uma representação importante. Mas existe o lado espiritual que é mais importante, porque ele é muito mais visto. Ou o lado imoral também, né? Porque o mundo costuma ver mais as coisas negativas do que as positivas. Então, se você tiver mais positiva, que são os frutos do Espírito, você consegue ter. Mas isso está tão complicado que hoje o certo é errado e errado é certo. Não, porque existe aqui, ó, que você vê, ó. Olha só, é uma coisa importante. Só Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui não está falando nada de moralismo. Nem pagar a conta de luz, que faz parte. Pagar também não avançar sinal, faz parte. Mas o primeiro aspecto, irmão, que eu vejo importante para que um cristão seja identificado é o próximo. Amém. Não tem outro, você pode fazer tudo certinho. Deus é amor, né? Então, amor é a expressão. Aí depois, mas não parou não. Depois tem gozo, você tem que ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui está um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, assim, na questão a obra, né? Amém. Porque a gente às vezes fala de obra, parece que é um negócio muito distante. Então, assim, para a gente entender, como você Desculpa falou, aí. nada, para a gente avançar, é bom que, assim, algo que eu não estava nem lembrando, você acabou despertando. A gente está falando do átrio, né, de obras, né? Estamos falando de obras. Lá no átrio, já quase com o pezinho lá no mundo, é nosso contato com o mundo, né? O assunto aqui é esse. Então, mas a gente vê que por duas figuras do Velho Testamento que vai falar sobre isso. Primeiro, Salmo 133, que diz que o óleo vem do cabeça, que é Cristo. Então, aquela alegoria do sacerdote, ali a figura do Salmo 133 é um sacerdote, vestido com roupas sacerdotais, que é Cristo. Então, o óleo, que é a alegoria do Espírito, ele vem pelo cabeça, que já está falando da alegoria do lugar santíssimo. O cabeça é Cristo, lugar santíssimo. Aí vem pelo ministério, que é a igreja, né? As colunas, a barba, está falando do ministério. As colunas, já vai falar das colunas já um pouquinho.
do ministério, né? Aí agora depois aquele óleo ali ele vai por todo o corpo, vai chegar no lugar santo, santíssimo até o átrio, todo o corpo, entendeu? É o Espírito vindo, né? João, eu acho que é 17:37 que fala que, acho que é João 7:30, vamos lá, ô Beriano, é João 7, acho que é João mesmo, vamos ver aqui, agora tem que, é melhor a gente eu acho que é João 7, 37, se eu não me engano. João 7. João 7:37, também é a mesma figura. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, está falando de sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. 39, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, porque a obra ainda não tinha sido consumada. Não tinha sido consumada ainda. Mas depois da obra consumada, o Espírito Santo desceu por Cristo, né? Por isso que ele fala, vinde a mim, porque ele é a fonte. Né? Vem de Cristo para a igreja. Aquele que vem em mim, né, pela fé, a gente recebe o Espírito por quê? Pela obra ou pela fé? Pela fé recebemos o Espírito e produzimos obras. Mas a fé, né, ela vem, o Espírito a gente recebe pela fé em Cristo, né? Não pelas obras. Mas gera obras. Depois a gente vai falar Tiago lá, né? Por que teve esse espaço de quando Cristo foi crucificado, foi consumado ali, houve um espaço de tempo para poder o Espírito Santo vir sobre os discípulos? Por que teve esse espaço? Esse tempo? Levou um tempo. Rapaz, agora. Foram 40 dias, né? Foi um tempinho. Eu não me lembro, foi Até 50. hoje eu Foi não 50, consigo entender, 50, desculpa, 50. né? Foi 50 dias, que é Pentecoste, né? Tá falando de 50 dias. Pentecoste, 50 dias. Olha, irmão, vou ser sincero para você. Posso até ver isso para você, mas eu creio que nesse tempo, quando o Senhor ascende até o Espírito ser derramado, tá lá o livro de Daniel. O Senhor ele é entronizado, então acontece aquele coisa lá toda de Apocalipse. Ele entrou. Eu acho que são esses 50 dias. Na verdade, eu nunca parei para pensar o significado, mas de princípio é isso. Tipologias aí, a gente sabe. Então lá em Daniel ele ascende, né? Vai falar lá, a figura está lá em Daniel e no Novo Testamento a gente vai ver lá em Apocalipse, né? João falando, chorando lá porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí de repente ele vê um cordeiro como recém-imolado, então ali é o Senhor chegando no trono, no céu. Né? Então ele aí fala, digno é o cordeiro de abrir o livro, desatar os selos, e tem aquele período todo ali, ele se assenta no trono, e ali ele recebe a promessa do Espírito, né? É derramado, aí vai acontecer lá em Atos 2, né? O Pentecoste lá, o Espírito, o pessoal falando em língua, que acontece 50 dias depois, né? Agora, a tua pergunta realmente, por que teve esses 50 dias? Se alguém sabe, algum irmão sabe? Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vou estudar, né? Vou procurar. Porque a gente sabe tudo que aconteceu. Agora, por que aconteceu? Que foi a pergunta dele, realmente me pegou pelo pé. A próxima a gente responde. Eu não sei, eu tô perguntando. Os irmãos também. Eu não sei. Os irmãos também. Pode pesquisar. Pode pesquisar também. Mas é justamente esse sentido. Também, por exemplo, Ezequiel. Lá em Ezequiel vai falar dos rios que vêm do trono de Deus, ou seja, do lugar santíssimo, é o Espírito. Os rios que brotam do trono de Deus, aí vem pelo átrio, vem pelo lugar santo, aí chega no Santíssimo, aí diz que começa a restaurar toda a terra, não é isso? Também é o mesmo processo. Entende? Assim, eu estou respondendo o que você falou se é pelo Espírito, né? Ainda que a gente está lá no átrio, esses atos de justiça, lógico que é pelo Espírito. Com certeza. Né? Com certeza. São obras, porque são obras em Cristo. Então certeza. ela é pelo Espírito, ainda que seja no átrio. O próprio texto aqui fala, digo, porém, andai em espírito. Em espírito, isso aí. Se você fosse fazer uma corrida, você corria para trás, não era para frente. Primeiro você corre para trás, da onde tem a origem, né, do início da corrida, para ela ir para frente, que é manifestar na carne.
essa manifestação que você está falando, que o mundo ele precisa ver. Pode ser que ainda esteja algumas coisas que a gente não tenha ainda lá no Santíssimo. Então, porque assim, eu já toquei nesse assunto aqui até na ordem aqui dos utensílios do templo. Existem dois caminhos. O caminho da graça, que é o caminho de Deus, que a gente começa pela arca, né? Vem lá do lugar santíssimo, Isso. até agora a gente está no átrio. Está no átrio. Mas que caminho é esse? Esse é o caminho de Deus, o caminho do Espírito, que vem do Senhor, do trono de Deus, que é a arca, vem até o átrio, é o caminho de Deus. E tem o caminho do homem, que quando você... Agora, isso veio pela igreja até o homem, você pregou, tá com... Os levitas estão com um altar de bronze nos ombros, não é isso? Saíram, estão pregando o Evangelho, pregando a cruz de Cristo, a obra da redenção, o plano da salvação. Então agora tem um homem vindo se arrependendo, está fazendo o caminho contrário. Mas o Espírito está vindo do trono de Deus também contra a graça. A graça vem do trono de Deus em direção ao homem, né? E pela graça, esse serviço aí de obras dos homens, o mundo vê, crê, né? Aí o homem caído vai fazer o caminho contrário. Então tem dois caminhos, o caminho do homem em direção ao Senhor e o caminho do Senhor em direção ao homem. Agora, isso é por meio da igreja. O Espírito ele não vem, ele vem por meio dos filhos de Deus. Eu acho que hoje, assim, bem, é um assunto que eu ouvi lendo também, que a igreja é o último apóstolo que foi dado com relação à proclamação. Ainda que tenha os serviços, né? Deus primeiro colocou na igreja apóstolo, profeta, mas tipo assim, fosse um apóstolo grandão a igreja. Um apóstolo corporativo. Um apóstolo corporativo, cara. Porque os apóstolos, na verdade, eles faziam o quê? Eles iam estabelecer as igrejas, mas primeiro eles faziam o quê? Pregavam o evangelho. Né? As igrejas, quando se iniciaram, primeiro, como foi Paulo, né? Primeiro ele foi pregando o evangelho. O que Jesus fez? Pregou o evangelho. Depois as coisas foram acontecendo. Então, depois que Jesus partiu, ainda que tem o serviço apostólico, mas tem o serviço da igreja no aspecto apostólico coletivo. Que cada um tem seu funcionamento, mas que ela é tipo assim, ela é a luz mesmo, cara. Ela é a luz, né? Que ilumina toda a casa, a igreja que somos nós, né? Testemunho de Cristo. Nesse sentido aí, uma vez o Renato na Rosa, né? Ele estava estudando sobre isso. Aí ele trouxe algo interessante. Ele estudou a origem da palavra apóstolo, né, de onde veio. Aí ele explicou o seguinte, que era um navio que vinha. Nesse navio ele tinha tudo dentro, tudo que você precisasse, né? Dava um nome, deu um nome lá. Então, assim, trazendo para a igreja é onde está toda a plenitude de Deus. No homem corporativo, né, vamos dizer assim, pode ser chamado o último apóstolo, por exemplo, porque nela habita. Nela habita. Amém. Entendeu? Então, nela está. Quando você falou essa questão das obras, né, eu lembrei daquela escritura quando Paulo fala, né, que ele fala assim: rogo-vos eu, prisioneiro de Cristo, né, que andeis de modo digno com toda a vocação que foi chamada. Aí ele começa a falar naqueles aspectos do Espírito Santo, com toda humildade, mansidão, longanimidade, bondade. Ali já está falando de um caráter de alguém, né? Que é do próprio Cristo. Exatamente. Só que se eu e você for andar segundo aquilo ali, você vai expressar no aspecto do átrio, né, para as pessoas quem Cristo é. E a igreja ela tem essa função no aspecto coletivo e individual também. Então, assim, é uma responsabilidade individual, né, nossa como cristão, você ser conduzido pelo Espírito, porque se você for falar de obras, está falando do Espírito Cadecista, né? Existem as boas obras, mas baseado na fé dele, baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela também tem o bem, né? Quando fala assim, que a árvore mas a fonte é outra, né? Outra fonte. A fonte é o inimigo, é o próprio inimigo. Porque a gente está falando, que vem do cabeça, no Espírito vem do cabeça, do trono de Deus, né? Passa pelo átrio, pelo lugar santo, santíssimo santo, até o átrio. Né? Até o átrio. Vem do cabeça, pelo ministério, toda a orla do Salmo 133. Né? Então tem uma fonte. Sim.
Né? Então, isso aí é obra que você está falando, pode ser até obras boas, mas qual é a fonte? é outra. É uma outra Por isso fonte. que lá, quando fala dessas boas obras, eu lembrei de Efésios 2,10. Aprender aquelas obras. Que ele preparou de antemão. Ele preparou algumas obras de antemão, né? Para que andássemos Para nela. que andássemos nela, mas está falando da pessoa, da obra. É porque a obra, como a gente já falou, né? Nós somos a casa e nós somos o sacerdócio. Sim. Os sacerdotes, eles têm que edificar a casa. E a gente está falando aqui do átrio, tem que, né, edificar a casa. Por isso que a gente já falou, né, daqueles irmãos que trabalham solto, fazem obra solta. A gente falou outro dia que estava falando com relação a isso, né? Os homens fazem, os irmãos às vezes fazem coisa, às vezes não tem discernimento nem entendimento, né? Mas não edificam a casa. Fazem coisas soltas, serviço, trabalhar solto, mas aquele trabalho ali não edifica a casa, porque está solto, né? Não tem edificação, não é coletivo. Isso é muito ruim. É por isso que o Senhor fala, poxa Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, nem conheço o seu serviço, porque é um serviço que não edificou. Amém. É o verdadeiro serviço do Senhor, ele é coletivo, corporativo, a igreja ela é coletiva, é um homem Existe, coletivo. embora é um assunto legal diante do Senhor, mas passa a ser ilegal quando você não faz A igreja fala unidade. De forma legítima. de forma E fa- legítima. Isso aí, Por isso que Paulo é fala, ilegitimamente, né? o soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, procurando agradar aquele que estou para a guerra, mas se ele militar, né, legitimamente. Legitimamente. Então você corre o risco de Tem as fazer normas da casa, né? Casa de algo Deus é ilegítimo, farás assim, por isso que diante tem o de modelo, né? É. Farás assim. É, Tem os conforme o modelo. Tem toda uma Quando liturgia. pegar um gancho aqui, os irmãos estão comentando, quando a gente fala da questão do átrio, né, que fala do corpo, no muito do Clécio, né, que o Clécio falava, que na verdade o que acontece, quando o Senhor habita no nosso espírito, a tendência não, a obra desse, os frutos, quando estamos cheios do Espírito, isso vai transferindo para os nossos membros. Assim como, por isso que o Paulo fala para não oferecermos nossos membros ao pecado. Porque quando a gente vai se enchendo do Espírito, é uma obra de dentro para fora, isso vai se expandindo. Então, por isso quando Moisés sobe e desce, o que reluz? O seu rosto. Então, Moisés reluzia a glória de Deus. Então, quando nós começamos a andar no Espírito, quando começamos a ser guiados pelo Espírito, esse corpo começa agora a servir ao Senhor. O contrário, por isso que tem o cristão carnal. O contrário do cristão, daquele que anda pelo Espírito, o carnal, ele vai continuar, por ele não estar cheio do Espírito, ele continua escravo do pecado. Então, ele continua ainda amando o presente século, vai continuar preso às coisas desse mundo. Claro que tem coisas que o Senhor vai nos libertando gradativamente. Acredito que ninguém aqui está liberto completamente. O Senhor está trabalhando em nós. Amém. Mas tem alguns aspectos exterior que se diz respeito a testemunho visível. Isso a gente precisa ter cuidado. Porque estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunho. Amém. Por mais que o Senhor, por mais que não tenha nenhum irmão, Mas sempre tem alguém para contar. mas você lembra aquele moço que foi expulsar o demônio? Conheço o Aí, Paulo, o diabo falou assim, ó, conheço o Paulo, Mas tudo conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E você? quem tu é. Quem tu é? Levou uma coça. Estava sem autoridade. É uma vida carnal, uma vida sem autoridade. Você tem a autoridade, você tem algum poder, mas você não tem autoridade porque você não milita legitimamente. Você não quer se submeter Então aqui. você não quer, por falta de submissão, isso é palavra. Falta de submissão ao Espírito, nós não temos autoridade, então ficamos subjugados. Então o átrio, Você não consegue prosseguir na obra. o Paulo Cláudio estava ministrando ali que o tabernáculo, ele é muito parecido, é o retrato do homem, né? Coletivo, O átrio, né? o homem coletivo. Você está falando do homem coletivo. Isso. Tem o corpo, que é o átrio, a alma, que é o santo, e o santíssimo, o Já espírito, que é é onde individual. individual, né? falando individual, que é onde o individualmente. espírito habita. Então,
quando o espírito estava morto, ele foi vivificado, o Senhor encheu o nosso espírito. Nós temos agora toda a plenitude. O Senhor nos deu tudo que se respeita à vida e à piedade. Amém. Então agora toda a provisão vem. Então agora essa Shekinah que entrava no santo, ela expandia para todo o ato. E era um testemunho. Todo o arraial via a glória de Deus descer. Era um testemunho visível. Não, quando a glória de Deus descia no santo, era um testemunho visível. Era um testemunho visível. Então agora, quando a gente fala do átrio, tem essa questão do espírito, que aí nós não vamos oferecer o nosso membro mais ao pecado, nós vamos amar o presente século, porque temos o Senhor, senão vai entrar a questão de boas obras, como o Eduardo falou. Nós vamos achar que é se justificar. E não vai se justificar. E não vai se justificar. Isso Então agora a gente precisa do Espírito. Se não for por meio do Espírito, irmão, o sal não vai ter sabor e a luz vai ficar embaixo da cama. Por isso o Tiago fala, né? Mostra, Tiago Mostra a tua 2. fé, né? Mostra Vamos a ler lá, tua Tiago A 2,18. gente até adiantou o assunto do Cláudio. Desculpa, Cláudio. Nada. Desculpa. É que horas que tem? Não parar que eu falo é de deixar você falar. Deixar você falar. Não, eu vou ser rápido, mas foi bom, porque o ruminar ficou meio no meio, né? A gente faz normalmente no final, a gente ruminou no meio. Mas eu vou ser breve agora, pra gente só acabar o assunto. Né? Vamos ver, Tiago. É na sua obra espiritual, né? Deus trabalhando no Tiago 2,18. Que esse texto é justamente que o Guilherme estava falando. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui é uma fé que ela gera obras, né? Mas é uma fé que vem o quê? De uma vida em Deus, uma vida cheia do Espírito. Né? Então está cheio de fé, cheio do Espírito. E essa vida do Espírito nele gera as obras. Né? São os atos de justiça do santo, o linho, né, fino, retorcido. É justamente isso. Que a fé sem obras ela é morta. Né? Ela tem que gerar um serviço para Deus, mas não é qualquer coisa. É um serviço no Espírito, né? Não é qualquer trabalho. Né? Tem que ser em Cristo, né? Para ser palha, ouro, prata e pedras preciosas. Vamos avançar rapidinho, irmão? Estou acabando agora já. Porque a gente já tocou muito assunto aqui, né? Já falou dos 100 côvados, dos 50, né? Quando começa a falar em côvado... Das colunas, das 50 colunas que são as pessoas que não se incluíram porque não creram, né? E aqui eu só vou falar desse lado oriental aqui, que é a porta, né? A partir do 13. 27, Êxodo 27, 13. A largura do átrio. Semelhantemente, a largura do pátio ou do átrio, lado oriental para o levante, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, 2 colunas, 3, e as suas bases, 3. Versículo 15. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. 16. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados e pano azul, púrpura e carmesim, linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Né? Então aqui está falando, esse lado aqui é justamente um lado mais complexo, que é o lado da porta. Né? Que são 15 côvados de cortina de um lado, 15 do outro. 15 côvados de um lado, 15 do outro. 3 colunas, nesses 15 côvados de cortina, 3 colunas, mais 3 colunas desse lado, que são 6 colunas. Então vai falar que é 3 colunas de um lado, 3 do outro, e 4 no meio. Então 3 mais 3, 6 mais 4 no meio dá as 10. Entende? Então um lado é fechado, 10 colunas, desse lado é onde tem a porta. Por isso que está... Então são 15 côvados de cortina de um lado, 15 do outro, 30. E no meio 20, vai fazer os 50 metros de cortina, entendeu? Então é justamente essa a alegoria onde está a porta, que é uma alegoria de Cristo, que é o versículo 16. Né? Vamos ver o versículo 16, que é justamente a porta. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul,
púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. E as suas colunas 4, e as suas bases 4, né? Então essa é a parte do meio da porta, 4 colunas, 3 de um lado, 3 do outro, 6, 4 no meio, 10. Né? Então são o lado que tem 50 metros de cortina de linho, né? Então é porque esses 4, então são 3 colunas de um lado, 3 do outro, né? Com 15 metros aqui. Agora onde tem 20 metros de cortina, são 4 colunas. Né? A primeira parte aqui da coluna, ela tá se referindo ao Pai, então ali é uma alegoria da Trindade, essa porta. A primeira parte aqui é o Pai, a do meio, né? São 4 colunas no meio da porta, é o Filho, e essa outra parte aqui é o Espírito Santo. Né? O Pai, são 20 metros de cortina. O Pai, na primeira, presta atenção, está falando 4 colunas. O Filho no meio, que é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito é a terceira. Mas a porta é pelo meio, é onde abre, é onde o véu se rasgou. Né? Eu sou a porta da ovelha, né? Que eu falo. O Senhor Jesus, ele é a porta da ovelha. Então a parte do Pai, ela não é aberta, a parte do Espírito não é aberta. A parte do Filho, que é a parte central, é a que é aberta, onde tem acesso à entrada. Ele está falando do Senhor Jesus como a porta das ovelhas, que vai falar lá em João, né? O Evangelho de João fala, eu sou a porta das ovelhas, né? O Senhor falando. Então, essa é a tipologia da porta, né? Então, são quatro colunas, né? Pai, a do meio Filho, Espírito, a que abre, porque foi o Filho que fez a obra, por ele que, né, as pessoas entram, é por Cristo, né? Que foi por intermédio do Filho que veio a redenção, né? A obra veio por ele. Outra tipologia das colunas, irmãos, também, que essas colunas são realmente que são as colunas da casa de Deus, são os irmãos que servem como colunas. Né? Então, na casa tem esse linho fino, né? As cortinas de linho, e o que sustenta esse linho fino? O que é que dá sustento ao linho fino? As obras de justiça dos santos, as colunas. Então, existem obras de justiça dos santos, que são obras coletivas, não são individuais, né? E existem as colunas para sustentar essas obras, que são os irmãos, né? Então são os irmãos que são responsáveis na localidade, né? São esses irmãos. Outro detalhe das colunas, que essas colunas elas são cingidas, ó, deixa eu ver aqui, 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. O que é isso? Esses irmãos que são coluna, a prata ela fala da redenção. Sim. São homens redimidos, homens separados por Deus. Amém. Então essa prata, que elas são cingidas, né, de prata, está falando que esses homens que são colunas na igreja, primeiro eles têm que ser homens que têm que ser revestidos. Essas colunas são de bronze, né? São homens que são justificado por Deus, né, pela obra que o Senhor fez na cruz, mas eles também carregam a redenção deles, eles são separados realmente para um serviço, né, são redimidos realmente, porque a redenção ela fala disso, né? A redenção ela fala que o Senhor ele nos tirou do império das trevas, não é isso? Sim. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então agora não somos mais do mundo, somos verdadeiramente cingidos de prata. São homens redimidos, que não tem nada com o mundo. Como você falou de Timóteo, né? O soldado que milita a boa obra, né? Ele não pode se envolver com coisas, com negócios do mundo. Não é isso? É aquele versículo que você falou. Então isso aí está falando dessa prata, cingido com as colunas cingidas de prata, para sustentar as obras dos santos, que são o linho fino. Esses irmãos sustentam o testemunho na igreja. Outro sentido também, né, que essas colunas vão falar do muro. As colunas falam do muro. Se o irmão ele não sustenta esse testemunho como muro, é como se não tivesse muro na igreja. O irmão, principalmente o que é coluna, né, que está se misturando com se envolvendo em coisas, é como se ele não tivesse sendo muro, né? Vamos ver Ezequiel 42.
Ezequiel 42, se eu não me engano, 2. Não, 42, 20. Não é 2, não. Só botar mais um 0 atrás. 42, 20. Ezequiel 42, 20. Ó, mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor. Tá vendo? Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, uma função do muro é fazer separação na casa de Deus do que é santo e do que é profano. Né? Que é a mesma tipologia, aqui é o templo de Ezequiel, né? Mas a mesma função é das colunas lá no templo também. É a função de separar o que é santo, o que é de Deus, o que não é de Deus. O que é de Cristo, o que não é de Cristo. O que está fora do templo é do mundo, O que é de Cristo é de Cristo. Né? Então essa é a função do muro. Se o irmão se mistura, né, com as coisas do mundo, é como se ele não fosse o muro, não está cumprindo o papel dele. Está deixando uma brecha aberta. Né? Por isso que fala que as colunas elas têm que ser cingidas de prata. É homens que verdadeiramente são redimidos, são santos, separados para o serviço de Deus. Ainda que em Ezequiel 44, 23, aproveitar que a gente está em Ezequiel 42, não é só virar a folha, 43. É 44, versículo 23. Ó, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Isso aqui é outra função, né? 46 ou 44, 23. Ezequiel 44, 26. 23. 26 não, 23. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão, né? É uma outra função das colunas, ensinar a distinguir entre o que é santo e o que é profano. E farão discernir entre o que é impuro e o que é puro. Amém. Né? Só para terminar, irmão, outra coisa também que eu queria falar que é muito importante, já vou estar terminando já. É o versículo 19. Êxodo 27, 19. Vou estar terminando. Aí deixa os irmãos. O irmão pode complementar à vontade. Olha só, no tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de bronze. Ou seja, o que está falando aqui são dos pecados julgados. Né? Não pode haver pecado sem ser julgado dentro da casa de Deus, ou seja, até no átrio mesmo. Né? Então, o pecado, uma vez reconhecido, ele tem que ser pregado com pregos de bronze. Né? O juízo de Deus tem que cair sobre ele. Né? A gente não está falando de expor ninguém ou de excluir ninguém, mas de tratar. Né? Então, o pecado dentro da casa de Deus, ele tem que ser tratado. Né? Então, tem que ter um discernimento do que é santo, do que é profano, do que é de Deus, do que não é de Deus. Se não é de Deus, né, e está na casa de Deus, está fazendo parte, tem que ser tratado. A gente está falando todos os utensílios do pátio, e os pregos, todos eles têm que ser de bronze, ou seja, o juízo de Deus tem que recair sobre ele. Né? Da mesma forma que o juízo de Deus, a nossa culpa, né? A culpa era nossa, mas caiu sobre Cristo, e nós estávamos em Cristo, né? Os pecados da casa de Deus, né? Ainda no átrio, tem que ser tratado, tem que haver tratamento. É por isso que todos os utensílios têm que ser de bronze, né? Para ser tratado. Amém, irmãos? Vou estar parando aqui, já está bem longo, a gente creio que a gente já tem uma porção boa, né? Para a gente estar meditando nisso. E os irmãos quiserem comentar mais alguma coisa, os irmãos já comentaram bem hoje, né? Mas tem a liberdade. Amém? Tem aquela questão